paz do Senhor Jesus. Abram comigo, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6 e o versículo 16. Eu fiquei com o coração aquecido quando eu vi vocês louvando a Deus. Humildemente senti como uma confirmação de Deus, não tínhamos conversado. E quando eles louvavam a Deus baseado nesta passagem, eu senti que Deus estava confirmando que nós deveríamos compartilhar humildemente com os irmãos. João capítulo 6, 16 nos diz assim: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro. E ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar. E aproximando-se do mar, do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Amém. Se assentem, por favor. Antes de vocês guardarem a Bíblia, vamos ler essa mesma mensagem nas lentes de outro evangelho? Vamos lá? Gostaria que vocês abrissem também em Marcos. Vamos também ver aos olhos de outro escritor, porque é interessante quando a gente tem uma passagem que ela é escrita por dois autores, e cada um deles traz alguns detalhes ricos para a gente. E quando a gente lê em João ele é um pouco mais sucinto, mas ele traz alguns pontos que durante a mensagem nós vamos destacar. Mas em Marcos, capítulo 6, nós vamos ver alguns detalhes interessantes. Marcos, capítulo de número 6, gostaria que os irmãos abrissem. E nós vamos ali para o versículo de número 45 até o 52. E o texto nos diz assim: E logo obrigou. Gostaria de destacar isso. Já começa diferente do que João disse. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. E passaram adiante para o outro lado, a Betsaida. E enquanto ele despedia a multidão, lembrando que Jesus tinha acabado de fazer um dos maiores milagres, e digo maiores na perspectiva de quantidade. Ele tinha acabado de fazer a multiplicação. Então, milhares e milhares de pessoas tinham acabado de receber pão e peixe, então eles estavam todos alimentados, alvoroçados. Ele teve que despedir e disse: discípulos, vão. Eles disseram: não quero ir, porque ele fala obrigou. Mas vão, ok. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, ou seja, escurecendo, estava o barco no meio do mar e ele sozinho na terra. E vendo que se afadigavam a remar, diga comigo, vendo. Interessante, Jesus estava onde? Orando. Mas o texto diz que ele estava vendo. Eles estavam onde? No mar. Só para nós fazermos as colocações geográficas. A remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar,
pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Estes homens eram homens que não tinham experiência com o mar? Tinham, né? A maioria deles. Ok, mais um detalhezinho, né? Porque todos os viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecidos. Eles ainda estavam perplexos pelo milagre da multiplicação, quanto mais agora vendo Jesus andar sobre as águas. Amém. Queridos, eu recentemente voltei de Israel. Foi um presente de Deus ter ido para a Terra Santa. E a gente normalmente diz que quando temos uma forte experiência, é um divisor de águas. Com certeza eu não nasci em lar cristão, e ter aceitado Jesus, tendo Ele como Senhor, foi um divisor de águas. E algumas outras coisas na minha vida marcaram-na tanto que eu digo que foi um divisor de águas. Mas nos últimos anos, ter ido e pisado em Israel mudou muita coisa. As pessoas que sabem que eu fui, normalmente perguntam: e aí, como é que foi? É difícil dizer como é que foi. Porque eu fui numa delegação profissional. Nós fomos visitar os centros de tecnologia de Israel. Israel é um grande centro tecnológico, com muitas startups. Eu fui num prédio de 7 andares, que tinham 62 startups de saúde. Todas elas voltadas para a saúde. E nós só conseguimos visitar 4. Para as mulheres que estão na fase da perda de cabelo, ou para aquelas que tiveram um grande infortúnio de ter perdido o cabelo por causa de N questões, saibam que muito em breve Israel já estará colocando no mercado o implante de cabelo feminino. É exatamente como esse microfone, com umas 30 agulhas na ponta, coloca na cabeça, aperta um botão e as 30 agulhas entram no couro. Não é um implante de trás que você arranca e recoloca, não, é um cabelo artificial implantado no couro cabeludo, e ele é feito de uma matéria que não prejudica, tem baixa rejeição do corpo, porque é feito da mesma matéria-prima que é feito o estende do coração, rejeição quase zero. Esse é um dos itens. Quem é aqui que já fez endoscopia? Algumas pessoas. É péssimo. Machuca muito. Saibam que já tem no Brasil, mas ainda está caro, mas Israel está tentando assim avançar e democratizar isso, uma cápsula com câmeras 360. Você engole ela com água, ela entra filmando tudo. Esôfago, garganta, estômago, intestino, e ela sai, e você tem um raio-x perfeito, filmado internamente, tudo aquilo que você tem por dentro do corpo. A mídia divulgou recentemente agora a primeira córnea artificial sendo implantada num homem de 78 anos que era cego. Artificial. E aí eu começo a ler a Bíblia, e a Bíblia diz que Deus diz no Antigo Testamento que daria vista aos cegos. Deus pode até hoje, nesta noite, curar fisicamente, milagrosamente. Amém, queridos? Nós somos pentecostais e nós cremos. Mas nós precisamos entender a multiforme graça de Deus. Deus não precisa curar só milagrosamente numa teofania. Deus pode usar a ciência, e está usando a ciência de Israel, a nação santa, para isso. Está dando vista aos cegos.
Então, por isso e outras coisas mais, eu voltei muito impactado de lá, mas principalmente por ter visitado Jerusalém e ter ido à beira do mar da Galileia. Eu confesso que ao chegar ali, eu não consegui conter as lágrimas. Lembrando de tantas passagens que eu ouvi, que eu preguei, que eu estudei, e saber, Jesus esteve aqui. E entender que o mar da Galileia está muito mais abaixo da linha do mar e ao redor dele tem várias montanhas e que está comprovado que de tempos em tempos ventos passam por estas montanhas, ventos frios e ventos quentes se convergem e por isso o mar se agita, levantando ondas de até 3 metros de altura, e por isso algumas pessoas, inclusive os discípulos, foram devidamente surpreendidos por esses ventos, mas Jesus estava perto para salvar. E é isso que me surpreendeu tanto, e vendo isso e tantas outras coisas. E quando eu estava me preparando para esta noite, me veio esta lembrança, esta passagem, para trazer-nos nesta noite algumas coisas sobre, algumas verdades, algumas lições sobre esse texto. É interessante nós entendermos que o mar da Galileia, ele é chamado mar, mas na verdade ele é um pequeno rio, ele é um pequeno braço. Ele, infelizmente, a tendência é que o mar morto, que já diz, né, ele está morto por causa da sua salinidade, da sua ausência de vida, está secando cada vez mais, e o mar da Galileia também não está se renovando, porque ele está ali fechado, mas é claro, a natureza ainda continua perdurando, mas este é um mar, ou um grande rio, que tem aproximadamente 21 quilômetros de extensão. E aproximadamente 14 quilômetros de largura. E os discípulos estavam saindo de um lado para o outro. Segundo alguns estudos, este evento aconteceu entre o quilômetro 11. Ainda tinha mais 3 quilômetros para frente. Agora, o que mais me impressiona aqui é nós lermos no texto que tudo que aconteceu foi consciente da parte de Jesus. E aqui já começa a vir uma primeira verdade para aplicar no teu coração. Eu não sei como você chegou. Eu não sei em qual mar você está. Eu não sei em qual barco você se encontra. E qual tempestade você está enfrentando. Mas eu tenho uma grande verdade para te dizer. Jesus, por mais que você não entenda, por mais que você não o perceba, por mais que você não o toque ou não o veja, da onde quer que Jesus esteja, porque nós não sabemos, temos uma noção do céu, Ele, da onde está, Ele está te vendo. E Ele tem consciência de tudo que você tem passado. E você não está sozinho. E é isso que o texto de Marcos diz. Jesus estava no monte. Lá há vários montes ao redor do mar. E Jesus orando e diz, e Ele viu eles remando. Tem pessoas que entraram nesta noite e estão numa fase de remo. Deus ministra o meu coração. Você rema, você rema, você rema, mas como os discípulos, parece-me que você não sai do lugar. Você rema, mas os ventos são mais fortes. Você rema, mas a maré é maior do que você. E você acha que vai sucumbir, mas entenda, Jesus está te vendo. E aí, olhando para este texto, eu quero destacar nesta noite algumas verdades que saltaram ao meu coração e dividir com vocês o que Deus ministrou, porque durante a mensagem eu vou dizer que
A mensagem que Deus colocou no meu coração não foi simplesmente uma mensagem vinda do intelecto, mas uma mensagem vivenciada. Quando eu estava lá no Jardim das Oliveiras, a gente começa a entender. A gente já ouviu isso, já pregou isso, mas estando lá, a gente entende. A oliveira só solta o óleo após ser esmagada. Jesus, ele só derramou o seu sangue por ser esmagado como oliveira. A oliva é isso. E tem horas que Deus, para extrair de nós o melhor, Ele nos leva ao esmagamento. Eu vi do lado do sepulcro de Jesus, tem um lagar. Interessante ver um lagar antigo. E aí o guia dizendo, era aqui que se pisava a uva. A gente olha hoje todo esse processo industrial, mas tem lições espirituais. Então a gente lembra que o vinho traz, é o símbolo da alegria. O judeu é festeiro. E eu vi pastor Carlos Eduardo na porta da cidade de Jerusalém, vindo as famílias, não é só uma. É uma atrás da outra, com filho completando 13 anos. Bat-mibá, ou seja, aquele momento em que o filho ganha independência, a família vem cantando, a criança vem dançando, e é como se Davi estivesse dançando na presença de Deus, e o povo festeiro, porque aquele menino estava ganhando a independência. Mas esse mesmo povo sabe que muitas vezes, para que Deus retire de nós o melhor, nós precisamos passar pelo lagar, precisamos passar pela oliveira. E a primeira verdade, lição que eu tiro do texto, é que todos nós passaremos por tempestades. Todos nós passaremos por tempestades. Marcos 6:48 diz, e vendo-os em dificuldade, a remar porque o vento era contrário. E sabe algumas verdades sobre as tempestades? Tempestades são inesperadas. Do nada acontece. Eu gosto muito quando o pastor Carlos fala para o mundo dos negócios, e principalmente no Opportunity Time, nas orações que há anos atrás eu participava dos encontros, onde ele dizia, vocês precisam ser competentes, mas nós precisamos pedir a Deus, porque existem coisas que vão para além da capacidade humana. E é esse além da capacidade humana que Deus entra. O mercado flutua, a moeda cai e sobe. Assim, o mercado o tempo todo muda. Negócios vão e vêm, quebram e se nascem. Mas Deus continua no governo. E é esse Deus que nós clamamos e vivemos, para que quando foge da nossa própria capacidade, Ele ajudar a nos guardar. Tempestade também são inevitáveis. Deus nunca prometeu que não passaríamos por tempestades. Mas Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu estarei convosco, diz o Senhor. Tempestade também são incontroláveis. Tirando Deus, nós não controlamos as tempestades. Não precisa nem ser uma tempestade, foi agora esse tufãozinho que passou aqui no sul. Eu, durante um tempo, fui morar em Matinhos, estou voltando, por isso quase não frequento o culto da noite. Frequento de manhã, venho cedo, cultuo e volto. Mas esse pezinho de vento chegou a arrancar um terminal de ônibus lá em Matinhos. Quem segura isso? Ninguém. Quem sabe você está passando uma tempestade. Você não controla. Você não esperava. Você não se preparou. Ninguém se prepara. Maravilha. Hoje
deixa eu colocar o meu terno, o meu melhor sapato, passar um perfume, porque hoje é dia de tempestade. Ninguém faz isso. A gente ora a Deus, afasta de mim a tempestade. Mas não é assim. Assim como o sol nasce para os bons e para os ruins, para os ímpios e para os santos, as tempestades também vêm para os bons e para os ruins, para os ímpios e para os infiéis, ou fiéis. E tem mais uma coisa, a gente normalmente quer entender a tempestade. Tempestades são inexplicáveis. Mas sabe que Deus ministrava ao meu coração? As tempestades vêm, mas Deus nunca nos deixará sozinhos no meio da tempestade. Eu não sei para quem, mas Deus pede para que eu repita mais uma vez, e diferente dizendo para você: Deus está com você no meio dessa tempestade. Ivan, você não sabe o que está acontecendo. Eu não consigo ver saída, eu não consigo ver uma solução, eu não consigo ver o que fazer, mas Deus tem a solução. Deus está vendo, o Senhor está com a sua mão estendida para te abençoar. A primeira verdade é que todos nós passaremos por tempestades. Mas em segundo lugar, é que nós passaremos também por dias escuros. A Bíblia diz que já começava a escurecer. E sabe o que? Eu já ouvi tanto isso, mas em Israel, pastor Paulo Oliveira, que estava cuidando, porque foi uma caravana de empresários cristãos, ele disse assim: vocês vieram para cá e Deus vai falar com vocês. Agora, ele usou uma expressão que está no meu coração, dizendo, ele disse assim: mas Deus não vai dar o business plan. Deus não vai dar o plano inteiro. Ele disse: a cada passo que vocês derem na casa, na Terra Santa, Deus vai falar. Deus vai se revelar. E aí eu me lembro da palavra de Deus que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ele não diz: farol para a tua vida é a palavra. Não, é lâmpada. Por que a lâmpada? Porque na antiguidade não tinha luz, não tinha poste. Então eles liam com uma lamparina. E a lamparina tinha a capacidade de iluminar até o próximo passo. Ei, você que gosta de ser controlador, welcome, man. Você que gosta de tudo nos mínimos detalhes. Você que gosta de controlar as coisas. Não, eu gosto das coisas do meu governo. Eu gosto de pôr tudo no lápis. Eu gosto de... Ótimo se você tem essa capacidade. Mas entenda que com Deus nem sempre você consegue pôr tudo no papel. Escreva tudo, mas escreva em lápis. Porque tem hora que Deus chega e manda apagar. Eu sou alguém controlador, eu reconheço. Em Israel, Deus me disse: Ivan, para de ser controlador. Alguns altares dentro da vida do Ivan foram quebrados. Pastor Carlos é meu pastor, mentor, professor, um pai que Deus me deu, porque o meu está lá em São Paulo. E ele sabe o quanto já lidou comigo, o quanto eu sou difícil. A diferença minha é que eu estou reconhecendo que eu sou. Alguns não sabem que são, outros sabem e negam que são, e outros estão numa fase como eu de recuperação. Grupo de alcoólicos anônimos, ou melhor, de controladores anônimos da vida real. E eu, quando Deus muda o plano, eu digo: mas vem cá, Deus, o que está acontecendo? Não era assim que eu esperava. Oh, arrogância, Ivan. E lá em Israel, quando eu estava do lado da baleia, calme, não era nem viva, nem do tamanho real, é um monumento para a lembrança de Jonas. Naquele exato momento, em Jope, tem uma baleia exatamente no local onde Jonas poderia ir para Nínive, ou poderia descer para Tarso, e ele resolve descer para Tarso. Ali Deus falou comigo dizendo: Ivan, até quando?
pouco difícil segurar. Porque a gente acha que a gente está certo. E Deus disse: até quando você vai querer você mesmo controlar? E aí vem tantas indagações: por quê? Por que aquilo? Por quê? Deus, por que você fez aquilo? Eu não estou entendendo o que você está fazendo, o que aconteceu. E a gente vai se desculpando. E Deus disse: para de ser Jonas. Só vai tardar, você vai ter que ir para Nínive de qualquer jeito. Eu não sei se você, como eu, pecador e vã, está num caminho de Jonas. Eu não sei, mas eu estava. E ali naquele momento, pastor Paulo bem na frente daquela baleia, Deus disse: é tempo de voltar. Mas você estava desviado do propósito dele, sim. Eu estava muito mais preocupado com os negócios. Estava muito mais preocupado em desenvolver relações internacionais. Muito mais preocupado em fazer tantas coisas. Porque foram 15 anos. Ao lado do pastor Carlos, do Ministério de Curitiba e tudo. Falei: Deus, preciso de um tempo. E Deus deixou um tempo. Mas quando passa o tempo dele, ele vem e puxa a nossa orelha. Então eu estou me expondo hoje para dizer, quem sabe hoje. Eu não dou exatamente o diâmetro da baleia, mas quem sabe simbolicamente eu sirva para que você se sinta no porto de Jope e eu te dizendo: ei, o que você acha de voltar para o caminho certo? Quem sabe você está fugindo de Nínive. E você diz: mas eles vão me matar, eles são ferozes, vão escalpelar o meu couro. Às vezes acontece. Mas se Deus estiver com você, Nínive vai ser um palácio e Tarso vai ser Nínive. Se você estiver longe de Deus, o palácio vira uma cadeia. Se você estiver longe de Deus, o vazio da alma não é preenchido. Se você não estiver no centro da vontade dele, o carro não resolve nada, a casa não resolve nada. O que Deus fez comigo em Israel é como se fosse um rádio chiando, muitas vozes, muitas contradições, e de repente parece que o rádio pegou a estação. E veio clareza. Às vezes as coisas estão escuras, mas lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela está sendo pregada. Mas também o Jesus que nós cremos é a luz para o mundo, é a luz da igreja. Eu ministro sobre o teu coração, sobre a tua mente, luz nesta noite. Eu ministro clareza, e que tudo aquilo que era escuridão e confusão seja arrancado. Toda a confusão de vozes, de imagens, de sussurros, de caminhos diversos, de tudo que era confusão seja arrancado, e você tenha visão clara da vontade de Deus para a sua vida. Correndo. A terceira verdade que Deus disse para mim por meio desse texto são os aindas. Fale comigo: ainda. Mais uma vez: ainda. Isso. Olha, tempestade é ruim, escuridão também, mas tem alguns aindas no meio da tempestade. Penso eu, na minha liberdade hermenêutica, de que Pedro, pastor Eliel, o mais intenso ali, falou: João, dá uma olhada aí, vê se o mestre não está vindo, a coisa está piorando, a água está entrando, a gente está remando em nada. E aí eu, na minha liberdade poética ou hermenêutica, mais poética do que hermenêutica, penso eu aqui para contextualizar, João, na voz mansa, disse: Pedro, o mestre ainda não está vindo.
Pastor Léo, quando a gente fala assim, não tem jeito, parece que a gente sepulta. Quando fala assim, o médico falou, não dá. O advogado falou, perdeu. É claro que a gente sempre recorre ao nosso Deus para fazer milagre, amém? Mas quando está assim, olha, a qualquer momento chega. Você já esteve esperando a visita de alguém que você tanto está querendo ver e você vai até a esquina, volta e ainda não. Aquela ligação, pode deixar que assim que der certo eu te ligo. Você fica olhando para o relógio, fica olhando para o celular e nada. E aí? Ainda não. Aquele que está desempregado, saiu para distribuir o currículo, chega em casa e a mulher fala, e aí amor, deu certo? Ele olha e diz, ainda não. Aquela irmãzinha, ou irmãozinho que está indo tirar a carteira carteira de motorista já pela segunda vez. Das últimas duas ela subiu no paralelepípedo, derrubou a plaquinha do professor da autoescola. Chega em casa, a filha fala, e aí mãe, passou? Ainda não. E eu não sei quantos ainda, aquele bebê que você tanto está esperando. Ainda não. Aquela cura que você tanto quer. Ainda não. O ainda é difícil. Porque gera ansiedade. Eu e a minha esposa estamos passando momentos de alguns aindas. Desde que eu voltei, eu tive a plena certeza de que o nosso tempo em Matinhos tinha acabado. E eu falei, Deus, eu já sei que o Senhor não vai dar todo o mapa, mas só diz o próximo passo. Ele, no sentido assim, aqui não é, tá bom, mas é para onde? Eu falei, então eu vou fazer o que eu posso fazer, vou pôr a casa para venda. E aí vocês perguntam, já vendeu? Ainda não. E a gente foi ver apartamento em Curitiba, região. E aí vocês perguntam, já comprou? Ainda não. É duro, né? E a gente querendo avançar, querendo fazer, mas vem o ainda. E tantos outros ainda, mas sabe o que tem nos consolado, nos confortado? É que eu estou aprendendo a depender dEle. Sabe o que eu estou aprendendo a depender? Jesus estava lá em cima, lá orando na montanha e vendo eles no meio do mar. Jesus poderia de lá dizer, vento, aquieta-te. Deus pode mudar tudo na tua história, mas tem uma forma, tem um tempo, tem o querer dele. E além de tudo isso que eu falei, ele está ajudando você a aprender a confiar. Ainda não aconteceu para você entender que Ele é Senhor da tua vida e Ele continua cuidando de você e da tua casa. Não aconteceu ainda, mas Ele está no governo, assim diz o Senhor. Ele está no governo. E diz a Bíblia em João 6,17, Jesus ainda não tinha vindo ter com eles. E eu não sei se vocês perceberam, mas parece-me que lá em Marcos diz que Jesus queria passar adiante. É isso mesmo que a gente leu. Jesus queria ir para frente. Sabe o que isso quer dizer? Que a luta que você está passando, olha só, isso é profético para a sua vida. A luta que você está passando, a água que está inundando o teu barquinho, que você acha que vai afundar, não vai afundar. A situação não é tão ruim como você imagina. Jesus está querendo até passar de lado e falar, deixa eu socorrer alguém mais preocupante na frente, porque é só vocês se levantarem e clamarem por Deus, e toda essa maré vai se acalmar, e essa situação vai mudar em nome de Jesus. Eu venho dizer em nome de Jesus Cristo, dentro da sua casa, dentro do trabalho, no ministério, onde quer que você esteja, se levante na autoridade do nome de Jesus, repreenda e ministre em nome de Cristo a vitória sobre qualquer circunstância, e você será mais do que vencedor em nome de Cristo. Vamos para frente.
tempestade, períodos de escuridão, os aindas. Mas eles foram provados, na verdade, foi na dependência. 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 Eu vou contar mais um testemunho. Esse ano em especial, eu trabalho no setor de tecnologia com a minha esposa. Eu testemunho isso para que você entenda que Deus, Ele age da maneira que Ele quer e Ele faz do jeito dele. No mundo, o mundo parou e muitas empresas quebraram no tempo da pandemia. Mas para o setor de tecnologia, infelizmente para muitos, infelizmente para outros, foi um momento muito bom. Nós crescemos muito no período da pandemia. Nós multiplicamos os nossos funcionários, nós conseguimos um bom faturamento, nós abrimos clientes em vários países do mundo. Mas de repente tudo mudou. E esse ano em especial, de janeiro até o meio do ano, foi um dos piores anos para nós nos últimos anos. Jamais, jamais, jamais eu poderia fazer uma viagem como essa para Israel nesse período. E você diz, mas como é que você foi? Dependência. O meu sócio, eu tenho um sócio, que Deus o abençoou profundamente financeiramente, disse, Ivan, tem uma viagem para Israel com empresários, onde é uma boa oportunidade para nós pesquisarmos novas tecnologias. E são cristãos, ele também é cristão, pastor? Ele falou, converse com a patroa, vê se ela libera você, porque se ela liberar, eu vou estar bancando todos os custos dessa viagem pela empresa. Depois a gente vê para tirar um resultado ali e bancar isso. Sabe o que eu vejo, irmãos? Que a gente normalmente vai olhar o nosso saldo bancário para saber se dá certo ou não. Quando você está indo pelo seu próprio braço, é assim. Mas quando você está vivendo na dependência, o teu saldo bancário tanto faz para Deus. Que o que importa é o saldo dele. E ele é dono do ouro e da prata. E ele pode mover qualquer pessoa da face da terra para mudar a sua história no estalar de dedos, amém? E é por isso que eu testemunho. Eu fui nessa viagem, não porque o Ivan pelo próprio braço podia, mas porque o Deus que eu sirvo tinha um propósito nisso. E por isso eu tive a oportunidade de ir. Eu quero dizer, Deus está trabalhando por você. Nesta semana que entra, eu quero ministrar que você será surpreendido pela bondade do Senhor. O Senhor irá abrir portas que estavam fechadas. O Senhor irá desenrolar questões que estavam amarradas. O Senhor irá assinar papéis que estavam pendentes. É esse Deus, mas Ivan, eu não posso, é exatamente por isso que Deus está fazendo, para que quando acontecer, você puder vir ao público como eu estou fazendo, dizer, não foi por mim, pela minha capacidade, pelo meu conhecimento, pelas minhas faculdades, pelas minhas amizades, pelas minhas relações, foi simplesmente porque nós servimos a um Deus vivo e que tem todo o poder no céu, na terra e no mar. Caminhando para nós irmos para o final, vem exatamente o que vocês cantaram, o louvor cantou. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus, por meio de Jesus ali, Jesus disse para os discípulos, vão para o outro lado. Em um texto, ele é muito mais enfático em Marcos, dizendo, obrigou eles a irem. Tem hora que Deus tem que obrigar a gente a ir. De novo, eu não sei se você está indo voluntariamente ou Deus está tendo que te obrigar. Mas eu quero que você entenda uma coisa, independente da forma como está sendo o caminho. Com tempestade, com escuridão, com os aindas. Quem sabe você ainda relutando com o anzol na boca como Ivan, querendo ser dono do seu próprio nariz.
dizendo que você tem muito conhecimento. Eu já tenho 50 anos de crente, eu oro muito, eu jejuo, eu sei a vontade de Deus para mim, independente da tua maturidade espiritual. O plano que Deus tem para você, Ele não deixará de acontecer por motivo nenhum. Os planos de Deus para a tua vida não vencem. Todos os produtos humanos vencem, tem prazo de validade. E eu não sei para quem que eu estou dizendo isso, mas esta palavra tem um destino. O plano de Deus, a promessa de Deus não caducou, não morreu, ela ainda está de pé, diz o Senhor para você nesta noite. Jesus sabia da tempestade. Jesus também revela que Ele se importa quando nós estamos na tempestade. Ele se importa com você. Não pense que você está sozinho. O inimigo tem soprado nos teus ouvidos, mas eu estou sozinho. Não vejo saída, não vejo condição, não. O Senhor está te guardando nos seus braços. Os teus olhos nus não conseguem entender e ver o que Deus está fazendo. Mas Jesus disse certa vez: o que eu faço agora, vocês não entendem, mas saberão no final. Eu quero dizer que Deus tem um plano maravilhoso sobre a igreja brasileira. E o Senhor há de levantar uma geração fortalecida. Gerações que vencem gigantes para que possam erguer e pregar a palavra ao redor deste mundo. Por que isso, Ivan? Porque eu estava em Milão na viagem indo para Israel. Paramos em Milão. Fomos num encontro com alguns pastores europeus. Um pastor alemão de fato. A expressão portuguesa fica um pouco estranha. Mas pastor de nacionalidade alemã. 60 e poucos anos. Começou a falar da sua vida. Da implantação de igrejas. Da oração pelos membros do Evangelho. E de repente ele olha para nós e diz: brasileiros, invistam em missões reversas. E eu nunca tinha ouvido isso. Missões reversas. Ele disse: a Europa, palco do avivamento. A Alemanha, o nascedouro de Lutero, enviou missionários, pregou o Evangelho para que nós que estamos nos confins da terra fôssemos alcançados. Mas ele disse: agora é hora de vocês virem. Preguem para nós. Preguem para o nosso povo. Ele disse: eu não aguento mais ver igrejas virando supermercados. Igrejas virando auditórios. Igrejas virando museus. O meu povo está morrendo, precisando da pregação do Evangelho. Ele disse: Brasil, vocês que são uma igreja forte, venham pregar para o meu povo, porque ele está morrendo. E aquele senhor cansado começou a chorar. Tem como eu não ser impactado? Nós temos favos de mel aqui, queridos. Você vai a Israel e você diz: nossa, Israel é uma potência. 60% é deserto. Tem duas fontes de água, que é o Mar Morto e o Mar da Galileia. E o Mar Morto está acabando. E o Mar da Galileia, se continuar nessa mesma veia, não sei o que vai acontecer. Eles não têm terra como nós temos, não têm água como nós temos, não tem tanta coisa boa como nós temos, não tem. Mas lá eles fazem o que podem, fazem para além do que podem, e vem a multiplicação de Deus.
que Deus tem dito ao meu coração e tem ministrado no coração de muita gente ao redor do mundo. E essa palavra que eu trago nesta noite para a igreja não é para todo mundo, porque nem todo mundo tem sensibilidade para ouvir isso. Alguns estão caminhando no caminho de Emaús e até agora não entenderam que Jesus está do lado. Alguns estão como eu estava, se envolvido com muitas coisas e não entenderam que Jesus está do lado. Mas alguns nesta noite vão começar a sentir o calor no coração e vão dizer: mas enquanto ele falava não ardia o peito, o coração não ardia assim. Nesta noite Deus está começando a queimar o coração de alguns, e esses alguns serão levantados para fazer a diferença. Indo para o final, sabe o que mais me surpreende nesse texto, além de tudo que nós já vimos? Diga comigo: Jesus nos surpreende. Ei, eu, Ivan, aprendi, é claro, um pouco com o Dr. Carlos Eduardo a ser bastante cartesiano. Fui professor durante muitos anos, então a gente gosta de ser formatado, ter método. Tudo é metodologia, a gente quer dominar as coisas. E esses homens também queriam fazer o mesmo. E estavam esperando Jesus vir num barco. Mas Jesus não veio no barco. Talvez você está dizendo: Deus, eu estou esperando tal coisa. Estou esperando isso, aquilo. Esperando vir o barco. E o barco não vai vir. Eu vou repetir. Nem sempre Deus vem na maneira que nós esperamos. Mas Ele não vir da maneira que nós esperamos, a gente até fica, a gente entende. Mas o pior é quando a gente não consegue entender que Ele não vem da forma como nós esperamos, mas é Ele que está vindo. O problema do texto aqui daqueles homens é que eles acharam que era um fantasma. E pior, eles já estavam com medo. E diz o texto, isso é hilário, no mínimo hilário. Começaram a gritar. Eu penso com os meus botões que se na época tivesse um celular e o Pedrão tivesse gravando e fizesse um Reels, ia ser notícia no mundo inteiro. Pescadores experientes começam a berrar quando salva-vidas vem lhe salvar. Pensa o Reels, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. E agora até aquele outro que parece árvore, não sei lá, tree, que nem sei o nome, que é tanto nome que está vindo, que a gente nem consegue mais nem falar o nome dos negócios. Ei, será que exatamente a tua salvação não é aquilo que você está com medo? Eu vou repetir. Quem sabe a tua salvação é o que mais está te dando medo. Sabe aquele novo, aquele desafio, aquela mudança, aquele cargo, aquela casa, aquilo, talvez é Jesus chegando perto de você dizendo: sou eu. Ouça a voz nessa noite dizendo: sou eu, sou eu. Eu estou chegando para te salvar, sou eu. Não temas, eu estou chegando para te salvar, sou eu. Eu sinto uma graça de Deus descendo nesse lugar, sou eu. Eu estou me aproximando, sou eu. Sou eu que estou chegando, não temas. E eu parto aqui para os finalmente. É que realmente tudo muda quando Jesus entra no barco. Ele entra no barco e ele manda o mar se acalmar. Os discípulos, diz o texto, que eles não estavam ainda conseguindo entender a multiplicação de pães. E de repente eles agora que não entendem nada mesmo, porque o homem, além de multiplicar pão e peixe, agora manda mar acalmar. Ei, mais um código de revelação de Deus para você. Não quer entender a Deus.
Eu não consegui nem entender a mente dos cientistas israelenses, quanto mais entender a Deus. Não quero entender. E é exatamente isso, é por isso que Ele é Deus. Porque o dia que a nossa mente limitada, pequena, começar a entender a Deus, Ele deixou de ser Deus. E por final, Jesus se revela. Jesus se revela e Ele diz: sou eu. Sou eu. E quem sabe nesta noite o que você mais está precisando ouvir é: sou eu. Sou eu que estou com você. Segura só um pouquinho o piano que está ótimo. É só um pouquinho só. Enquanto eu preparava esse sermão, tem um louvor que ministrou muito ao meu coração. Eu não sou bom cantor. O pastor Carlos canta melhor que eu. E tantos outros aqui cantam, mas quem sabe você vai lembrar. Diz assim: tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Vamos de novo. Tá chorando porque, obrigado. Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Eu quero que você se coloque de pé agora. Aleluia. Eu não sei por que você está chorando. Eu não sei qual é o motivo da sua tempestade, dos seus nãos. Mas eu só sei que Ele está aqui. Ele diz: sou eu. Sou eu. Tá chorando porque, repete comigo. Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer, Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Ouça isso aqui. Não chores, quem cuida de você não dorme. Ele não dorme. Ele está te vendo. Remanagashuri Mikandaravagai. Te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Eu quero orar por você nessa noite. É esse Deus que está aqui nessa noite. Se essa palavra falou contigo, eu não sei qual é a sua situação.
Mas eu quero somar a minha fé, mesmo na minha humanidade, na minha pequenez, somar a sua e orar por você. Quem sabe é a tempestade que Deus vai acalmar. Quem sabe é a escuridão que Deus vai trazer luz. Quem sabe é um ponto final nos teus aindas. E Ele vai dizer: sou eu que estou chegando no teu barco para mudar a história da tua vida. Se você quer um momento de oração, vem aqui à frente comigo, vem. Sai do seu lugar, apresente a sua vida, o seu ministério, a sua casa, a sua família, a sua situação. Demandou que Asturi andarabagaia. Aleluia. Deus mandou te dizer vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, não chores. Quem cuida de você não dorme. Aleluia. Levanta. Tem muita gente que te ama, que torce e ora por você. Deus mandou te dizer Que vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Deus mandou te falar. Aleluia. Que tudo vai. Só mais uma vez, não chores. Recebe essa profecia. Não chore. É tempo de Deus enxugar as suas lágrimas. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou Te falar que tudo vai. passar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te rendemos graças. Nós te rendemos louvores, adoração, porque Tu és um Deus presente, um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus provedor. Nós ministramos a Tua palavra a Tua palavra que é eterna, a Tua palavra que é indescritível, a Tua palavra que alimenta, a Tua palavra que é martelo que esmiuça a penha, a Tua palavra que é luz para o nosso caminho, a Tua palavra que é mais doce do que mel, a Tua palavra que transpassa a alma e a medula, a Tua palavra que é poderosa. E foi ela que trouxe o Teu povo à frente. É a Tua palavra que descortina a nossa mente, que revela nossos pensamentos, que prescruta os nossos sentimentos, que traz à tona a fé. Senhor, é a Tua palavra. E eu oro agora pelo Teu povo. Alguns passando por tempestades, alguns passando por noites sombrias, alguns passando por dúvidas aterrorizantes dos aindas. Senhor, alguns passando por barcos em meio às ondas e às tempestades. Mas Tu és um Deus que está vendo. E eu peço agora, estende a Tua mão de consolo, mão de graça, mão de socorro, mão de providência. Acalma tempestades, traz luz, traz clareza, socorre, levanta, ergue, fortaleça, faça milagre nesta noite. E eu ministro sobre eles para que nesta semana eles sejam surpreendidos pelo Senhor. É o Senhor chegando, é o Senhor dizendo: eis-me aqui, sou eu, não temas porque eu estou contigo. As minhas promessas não caíram por terra, os meus planos são maiores e melhores que os teus. Espírito, confirma esta palavra. É o que nós pedimos e crendo agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Não chores, não chores.